Amados, vocês já devem ter ouvido a expressão "o barato sai caro". Eu não sei qual foi a última vez que essa expressão, né, fez mais sentido para você. Ela veio, né, mais assim à tona, né, para você. Mas eu me lembro de uma situação em que eu estava fazendo uma reforma na minha casa e algumas escolhas que eu fiz, eu posteriormente me arrependi, né? Quis economizar e me arrependi. Felizmente eram coisas mais superficiais, que não tinham assim tanta importância na obra, não eram estruturais. Mas imagina você se essa economia é feita em algo assim importante, né? Uma das áreas em que mais se gasta numa obra é a fundação. Estima-se que em torno de 5 até 7% de uma obra, de um edifício, de uma casa, ela diz respeito aos alicerces, às sapatas, às estacas, que são aos baldrames que são colocados e tudo o mais que é feito para impermeabilizar a obra, enfim, para dar estrutura, sustentação e uma sustentação de qualidade. E tanto que, se você já conversou com um mestre de obras ou com uma pessoa que está construindo, é comum você ouvir ela dizer assim: olha, eu já enterrei 20 mil reais aqui, né? Falando do alicerce, porque é um gasto que depois fica debaixo da terra e ninguém vê. Então, muitas vezes a pessoa diz assim com certo deboche: eu já enterrei 20 mil reais aqui, né? Bom, algumas pessoas, alguns empreiteiros, querem economizar nesse custo, né? Então, eles vão economizar no material, vão trocar o material bom por um outro nem tão confiável, pensando, né? Vai ficar debaixo da terra mesmo? Então, vou colocar ali qualquer areia, qualquer cimento, qualquer ferro, e está tudo valendo. Às vezes mexem ou economizam na impermeabilização. E quantos de nós não sofremos com aquele problema do rodapé úmido, né? Ou às vezes um porão que tem um mofo que ninguém tira, porque na hora de fazer a fundação não fez o que devia ser feito, né? Ah, enfim, às vezes a própria dimensão do projeto é alterada, o que pode dar um problema estrutural no futuro, né? Então, pensa comigo, problemas estruturais, tem um exemplo aí que nunca saiu da minha cabeça, acho que vocês devem ter acompanhado na TV, que foi o edifício Palace 2, no Rio de Janeiro, que desabou já há uma década e pouco atrás. Se constatou que a estrutura tinha sido feita com areia da praia, né? Com a areia rica assim em conchinhas, né? Em pedrinhas e coisas assim que comprometem a estrutura, não era uma areia de qualidade. Esse caso ficou famoso porque o dono da empreiteira era um deputado, Sérgio Naia, né, e tal, foi preso, depois teve que indenizar o povo, depois morreu, e eu sei que o povo lá até hoje, os que não morreram, até hoje não receberam, né? A gente tem problemas que não acabam não virando uma tragédia, mas para não virarem uma tragédia implicam num alto custo. Não sei se você já reparou naquela avenida principal de Santos, os prédios, em boa parte, são tortos, eles são fora do prumo. Não sei se você já observou, se não, você entra na internet e procura lá, prédios tortos de Santos. Vai ver a foto lá, um prédio mais torto que o outro. E os que estavam mais graves, eles estão fazendo investimentos para levantar o prédio com macaco hidráulico. Um trabalho caríssimo, né? Você imagina o peso daquele prédio, justamente para agora corrigir a fundação que foi mal feita. Ou a gente tem esses problemas aí menos importantes, mas que causam uma dor de cabeça para o resto da vida, como infiltrações, mofo, etc. Eu quero dizer, irmão, é que trocar uma fundação segura por uma outra pode parecer até um bom negócio no momento, mas as consequências serão amargas e irreversíveis. Olhando
para a passagem, especificamente para esta primeira carta de Pedro, a pergunta que nós fazemos neste momento, né, até pegando o gancho dessa ilustração, dessa conversa que a gente teve aqui sobre fundações, como aqueles crentes da diáspora, né, aqueles crentes que viviam no norte da Turquia, no tempo do apóstolo Pedro, como é que eles deveriam edificar, não as suas casas, mas as suas vidas, naquele contexto de perseguição e de oposição ao Evangelho? Essa é a pergunta que estava por trás do que Pedro passa a narrar aqui. A passagem que foi a nossa última pregação, que é o início do capítulo 2, versículos 1 até o 3, né? A gente vê que eles deveriam crescer, né? As paredes deviam subir, o prédio, a casa, ela devia ser edificada com qual objetivo? Para a salvação. Eles deveriam crescer para a salvação. Finzinho, o versículo 2 diz, para que por ele, né, o leite, o genuíno leite espiritual, vos seja dado crescimento para a salvação. E para eles crescerem, eles tinham que se despojar dos falsos alimentos, né, que eram os desejos pecaminosos, né, o dolo, a inveja, a maldade, a hipocrisia, a maledicência, e substituir os falsos alimentos pelo genuíno leite espiritual, né, que é a palavra de Deus, que é, por vezes, identificada com o próprio Cristo. Então, dessa forma, eles experimentariam, né, com seus próprios sentidos, com a sua própria experiência de vida, como o Senhor Jesus é bom, como a sua salvação se aplicava à vida deles, e eles poderiam experimentar dessa salvação e dessa bondade de Deus no presente, experimentando um crescimento espiritual, mesmo com uma circunstância, um contexto tão adverso, tão cheio de lutas e perseguições. Tá? Então, aqueles crentes do passado, e da mesma forma nós, hoje em dia, eles deviam crescer para a salvação. Mas já sabiam o objetivo, que era para a salvação, mas qual, ou sobre qual fundamento eles deviam crescer? Qual o fundamento que eles possuíam para experimentar esse crescimento? Um fundamento que fosse firme o bastante para eles não serem envergonhados em meio a tanta oposição. Porque tudo que o mundo queria e continua querendo é envergonhar o evangelho, é envergonhar o cristão, é lançar dúvidas, é refutá-lo, é fazer com que a sua fé desmorone. Então, qual o fundamento? Esse fundamento é somente Jesus Cristo, a pedra que vive. Então, eu gostaria hoje de desenvolver o seguinte tema com vocês, baseado aqui no texto lido. Jesus, a pedra que vive. Implicações para os crentes e descrentes, tá? Porque afirmar que Jesus é a pedra que vive tem consequências para aqueles que creem nele e para aqueles que não creem. Então, em primeiro lugar, a passagem nos afirma que Jesus Cristo é a pedra angular. A ideia de pedra angular é uma expressão da engenharia daquela época e do tipo de construção que era feito naquela época, onde basicamente a estrutura de toda a casa estava em duas paredes. E no local onde essas duas paredes se encontravam, estava uma pedra que serviria de sapata para que então essa estrutura ficasse firme, ficasse sólida. Dizer que Jesus é a pedra angular é dizer que ele é a fundação, a sapata, né? o alicerce que mantém a edificação de pé. O texto diz assim, no versículo 4, chegando-vos para ele quem? Volta lá no versículo 3,
né, o do Senhor Jesus, né, o Senhor que é bondoso, vocês têm experimentado que ele é bondoso, então, chegando-se para o Senhor, sois edificados, né? Lá na frente, no meio do versículo 5, a continuação, sois edificados. Chegando-se para ele, sois edificados. Eu gosto de abreviar, às vezes, a sentença para a gente ter mais clareza de onde ele quer chegar. Então, a ideia é, à medida em que vocês têm este desejo ardente pelo genuíno leite espiritual, por meio desse leite vocês experimentam a bondade de Cristo. E, na medida em que vocês se achegam a Cristo, vocês são edificados. Então, o enfoque dessa passagem, né, desse segundo trecho do capítulo, é tratar da edificação, do crescimento. E esse crescimento ele deve se dar com base, com o fundamento em Jesus Cristo. Ele é chamado aqui de a pedra que vive, chegando-vos para ele, né, o Senhor, a pedra que vive. Ao chamar Jesus de a pedra que vive, ele está claramente dando aqui, né, revelando a intenção dele, que não é falar de engenharia, que não é falar necessariamente de como se constrói uma casa, mas sim de uma pessoa. O centro dessa passagem é uma pessoa, porque não existe pedra viva, existe pessoas vivas. E essa pessoa é Jesus. Só que essa pessoa, né, que é o próprio Filho de Deus encarnado, por causa de quem ele é e do que ele fez e do que ele continua fazendo, porque ele ressuscitou, ele então se torna o alicerce para o nosso crescimento. A afirmação pedra que vive pode aqui também fazer uma referência ao fato dele ter ressuscitado, né? Jesus Cristo não permaneceu morto. A pedra que rolou sobre o sepulcro, ela foi mais uma vez retirada e Jesus Cristo não permaneceu lá. Ele vive, ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, ou seja, está reinando, e de lá ele voltará em glória para resgatar a sua igreja que hoje ele está edificando. Então, queridos, o texto continua pegando esse link do Pedra Viva para dizer o seguinte: vocês também são pedras vivas. Isto é, se Jesus Cristo é a pedra principal da edificação, é a pedra fundamental, é a pedra angular, vocês também são pedras nessa edificação. Porque ninguém faz um alicerce para ele ficar vazio. É para você construir uma parede em cima, e depois o telhado, depois tudo mais. Você, crente no Senhor Jesus, é uma dessas pedras, é um desses tijolinhos que fazem parte dessa parede. E por isso ele diz, né, como vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Né? Então, do que se trata? Do que se trata essa edificação? Ele aqui vai deixando cada vez mais claro. Não é uma casa de tijolos literais, mas sim uma casa espiritual. E o que seria essa casa espiritual, se não propriamente a nossa vida? Né? É a vida, é da vida que Pedro está dizendo. Vocês estão aí na sua cidade, na sua igreja, no seu país, vivendo perseguições contra o evangelho, contra você, pelo fato de você crer em Jesus. E você deve estar se perguntando, e você deve ter se perguntado muitas vezes, como eu quero viver, com que objetivo eu quero viver, onde eu quero chegar com essa vida que eu levo aqui. Então, Pedro está se referindo à vida. Como vocês são edificados, como a sua vida é construída. A sua vida, como pedra viva que você é,
para que ela tenha um propósito, ela precisa ser edificada sobre o fundamento certo, que é Jesus, a pedra angular. E quais seriam os sinais, né, de que essa edificação está indo bem? É que ela tem um propósito, né, de sermos sacerdócio santo. Né? O que vem a ser isso? Sacerdócio santo? No Antigo Testamento, Deus, o próprio Deus, de uma forma muito didática, explicou para Moisés, né? Mas não foi só Moisés, não. Antes de Moisés já era assim, desde Abel, depois Abraão, né? Noé, que para o adorador chegar até Deus, ele não podia chegar diretamente. Ele precisava de duas coisas. Ele precisava de um sacrifício e ele precisava de um sacerdote. Né? O sacrifício era para pagar, né, a dívida do pecado, ao menos simbolicamente. E o sacerdote era o mediador, porque o pecador não podia chegar direto na frente de Deus. É como um advogado que fica ali mediando entre o réu e o juiz. O réu não fala direto com o juiz, ele precisa de um advogado. Então, o sacerdote era esse mediador, ninguém chegava diretamente até Deus. No entanto, Jesus Cristo, ele foi as duas coisas. Ele foi ele próprio o sacrifício, né? Nós até cantamos na letra do hino número 4, né? Que ele, o bom cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Ele se apresentou como uma oferta, mas uma oferta que não precisaria mais ser repetida, era uma oferta definitiva, porque o sangue de Jesus Cristo tem valor infinito para Deus. É o preço suficiente. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas, além de ser oferta, ele foi o próprio sacerdote, porque não havia outro. Os sacerdotes humanos tinham que fazer sacrifício para si próprios, porque eram pecadores. Mas Jesus, sem pecado, se apresentou como um sacerdote perfeito e definitivo, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o livro de Hebreus, ele, como um sacerdote limpo, sem pecado, pôde, então, nos representar diante de Deus. E uma vez que ele fez isso, ele criou um caminho para que a gente mesmo possa chegar até Deus sem a necessidade de intermediários humanos. É disso que Pedro está falando. Agora que vocês estão sendo edificados sobre o alicerce que é Jesus, vocês mesmos são sacerdotes. Este é o sacerdócio universal do crente. Todo crente no Senhor Jesus pode chegar até Deus sem a necessidade de intermediários humanos. Vocês não precisam do pastor, vocês não precisam de clérigos, vocês não precisam de pessoas que intercedam por vocês. É lógico que nós precisamos uns dos outros no sentido comunitário, mas para chegarmos até Deus, o caminho está franqueado, está aberto, porque é Jesus Cristo o caminho. Então não há nada que nos impede de chegar até Deus. Os pecados foram perdoados, né? A porta se abriu, o novo caminho se estabeleceu. E agora o que devemos fazer é o que Hebreus 10 diz. Agora se aproximem com ousadia por este novo e vivo caminho. Não deixem de congregar, né? Estejam próximos, se admoestando uns aos outros cada vez mais, porque cada vez mais Jesus está perto de voltar. E vejam, e a oferta? A oferta, ela já foi apresentada, é Jesus. Mas quando Jesus não é a base da sua vida, quando Jesus não é a base da sua adoração, você começa a querer alcançar a aceitação e o favor de Deus pelos meios errados. É muito comum, até em igrejas chamadas evangélicas, a lista de regras a serem seguidas, né? Chamados aí de regimentos, né, ou coisa parecida, na qual a pessoa tem que cumprir regras, leis, preceitos, estatutos para ser aceita por Deus. Só que esse estilo de vida é uma verdadeira escravidão. Por quê? Porque a todo momento nós escorregamos, a todo momento nós pecamos.
E para as pessoas não sofrerem com o peso dos seus erros, elas começam a mentir para si mesmas e para os líderes das suas igrejas. Então, quanto mais regra tem uma igreja, mais hipocrisia existe nessa igreja. Por quê? Porque nós somos pecadores. E se o parâmetro para eu ser aceito por Deus é a minha justiça própria, é o meu rendimento, a minha performance, eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu não preciso nem tentar, porque não serão as minhas obras que me farão perfeito diante de Deus. Eu já sou imperfeito justamente por ter nascido um pecador, nascido alguém que herdou a corrupção de Adão. Então, qual o sacrifício que pode ser aceito por Deus? E diz aqui, Jesus Cristo está edificando vocês sobre ele, para vocês poderem oferecer a Deus algo que ele aceite. Lembram-se de Caim e Abel? A oferta de Caim não foi aceita. A de Abel foi. Por quê? Hebreus 11 diz, pela fé. Pela fé. Caim quis dar o melhor de si, mas o melhor de nós não é aceitável para Deus. A nossa justiça é como o trapo da imundícia. Caim quis apresentar boas obras, quis apresentar performance, e não foi aceito. Abel, todavia, o que ele fez? Ele simplesmente foi obediente. Ele apresentou aquele sacrifício mal cheiroso, né? Desagradável, cruel, cheio de sangue, mas ele fez isso pela fé, entendendo que aquilo tão somente apontava para o libertador que seria enviado, o filho da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, meus queridos, quando o fundamento é Jesus, nós temos liberdade para chegar até Deus e podemos adorá-lo como ele se agrada. E como é que ele se agrada? Quando nós somos gratos a ele pelo que Cristo fez por nós. Quando o centro do nosso culto é a pessoa e a obra de Cristo. Assim, nós somos aceitos por Deus. Então, a obra aceitável a Deus, portanto, é aquela que procede de fé e não de obras. Qual é o destino, então, desse crente, da pessoa que realmente reconhece que Jesus Cristo é o fundamento da sua vida, que Jesus Cristo é a pedra angular no qual todas as suas aspirações, todos os seus afetos, todos os seus sonhos estão fundamentados? O destino dele é uma vida de adoração. Ele se torna um templo, ele se torna um santuário do Senhor Jesus. E ele está destinado a ser aceito por Deus. Ele, como o próprio Jesus, é uma pedra eleita, ele também, unido a Cristo, é eleito. Eleito para ser aceito, para ser amado, para ser querido por Deus, para ser chamado de filho. Mas, e para o que não crê? E para o que não crê? Você percebeu que existe um contraste aqui no texto, não percebeu? Ele está falando que Jesus é a pedra angular, mas ele diz aqui logo, né, de saída, no versículo 4, que essa pedra foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E no versículo 6, aqui ele faz uma referência lá a Isaías 28, né, 16, um texto que nós lemos. Ele diz que quem nela crer não será de modo algum envergonhado, né? E lá no versículo 7, mencionando Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram. Então tem uma série de conceitos aqui, mas é importante você entender o seguinte: Jesus como pedra angular, para os crentes, ele representa vida e aceitação da parte de Deus, porque é sobre ele que é construída a nossa vida e a nossa adoração. Mas e para os que rejeitam Jesus
como alicerce da sua vida. Então, o texto diz que Jesus seria rejeitado. Nada mais atual, não é verdade, irmãos? Tudo que se refere a Jesus, evangelho, cristianismo, é objeto de perseguição, é objeto de cancelamento, é objeto de, sabe, pouco caso. Ok, isso já estava previsto que seria assim. O que acontece é que essa pedra que as pessoas rejeitam, ela veio a se tornar a principal pedra angular. Lembra aquele ditado que a gente mencionou, o barato sai caro, né? Tem uma expressão no marketing que chama dissonância cognitiva. É quando você compra uma coisa e logo que você tira da embalagem, você fica decepcionado. Talvez você tenha pago caro naquilo, mas é uma coisa que não serve, não funciona, não é do jeito que você esperava, né? Tipo compra pela internet, né? Quem nunca? Mas aqui a ideia é parecida. O construtor, né, o mestre de obras, ele está ali escolhendo qual vai ser a pedra que será o alicerce da sua construção. E o engenheiro indica, olha, essa aqui é a pedra boa, mas o construtor rejeita, ele joga fora, né? O arquiteto diz é essa aqui, mas ele rejeitou, ele jogou fora. Porém, o que ele construiu em cima do que ele escolheu caiu, ficou ruim. Mas aquela pedra que ele jogou fora, surgiu um prédio, e aquele prédio ficou em pé. E é o prédio maior e mais bonito que existe. Então, pensa na dissonância dessa pessoa. Pensa na insatisfação dessa pessoa. Pensa no remorso que ele vai sentir quando isso acontecer. Então, a pedra que os consultores rejeitaram, esta veio a se tornar a pedra, a principal pedra, a pedra angular. O consultor disse: isso aqui não serve para ser o fundamento do prédio que eu quero construir. Eu quero um prédio mais elegante, eu quero um prédio mais sofisticado, eu quero um prédio mais barato, seja lá o que for. Mas foi justamente essa pedra que ele rejeitou que foi colocada como alicerce. Você acha que esse construtor não vai ser rejeitado também? Por ter feito uma escolha errada? Você acha que ele não vai ser também demitido, né? Mandado embora, alguma coisa assim? Pois bem, a passagem do Antigo Testamento, ela diz assim, quem nela crer, de modo algum será envergonhado, né? Quem nela crer não será... no Velho Testamento diz, quem nela crer não confunde, né? Aí Pedro, ele usa, não o hebraico, mas ele usa o texto grego, né, da Septuaginta, e a tradução chega para nós assim, quem nele crer não será envergonhado. Mas o sentido tanto do hebraico como do grego é o mesmo. A ideia é a seguinte, se eu aposto, se eu coloco todas as minhas fichas numa determinada coisa, e aquilo dá errado, eu fico envergonhado, né? Eu fico sem ter cara para enfrentar as pessoas, porque eu fiz uma aposta errada. Mas o que o texto está dizendo é que aquele que crê que Jesus é a pedra angular, ou seja, que Jesus é o fundamento sobre o qual devemos edificar a nossa vida, que ele é o único alicerce sobre o qual um edifício pode ficar em pé, essa pessoa não sofrerá vexame. Essa pessoa não será envergonhada. Mas o que rejeita? O que rejeita pode ter feito o prédio mais bonito que for, mas a hora que esse prédio cair, ele vai passar vexame. E é disso que Pedro está dizendo aqui, né? Para aqueles crentes que eram perseguidos, talvez a tentação de buscar um outro alicerce, quem sabe a amizade, a aceitação das pessoas, quem sabe a amizade com os políticos, quem sabe buscar um caminho de poder, de dinheiro, quem sabe
sabe, largar a mão de tudo e seguir a vida de prazeres deste mundo, seja qual for o alicerce, vida acadêmica, né? Trabalhos, doutorado e não sei o que mais, que não tem nada em si de errado nessas coisas, mas quando você faz disso o fundamento da sua vida, uma hora vai desabar e você será envergonhado. O que Pedro estava dizendo, olha, mas se vocês lembrarem-se que Jesus é o alicerce, sua vida estiver construída sobre Jesus, as pessoas podem te ridicularizar, elas podem te perseguir, você pode ser maltratado, mas o edifício vai ficar de pé. Não é isso que interessa no final? Quem aposta em Jesus não será confundido. Com perdão aqui da expressão, viu, irmão? Não estou defendendo a aposta, não, tá bom? É só força de expressão, tá bom? Mas vamos lá. Esses homens que não creram rejeitaram a pedra de Deus e construíram a sua vida sobre um falso fundamento. Qual o destino deles? O destino do que crê, vamos lembrar? Vida de adoração e aceitação da parte de Deus. E o destino do que não crê? Ruína. Onde o fundamento é fraco, o prédio desmorona. É ruína. No final será ruínas e escombros. Eu quero aqui só abrir um parênteses, irmão, porque muitas vezes pessoas que vêm do catolicismo têm dificuldade para entender que Pedro, né, seria a pedra fundamental, né, porque Jesus Cristo disse para ele que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas que Jesus estava falando não de Pedro, mas dele mesmo, fica claro aqui quando a gente ouve o próprio Pedro falar. Pedro, quando fala do fundamento da igreja, não fala dele, fala de Jesus, tá certo? Então, quem é a pedra fundamental da igreja? Não é homem algum, é somente o Senhor Jesus Cristo. Mas para a gente caminhar para o final, o apóstolo Pedro usa uma segunda ilustração aqui. Além de dizer que Jesus é a pedra angular, né? A pedra viva é a pedra angular, ele diz que a pedra viva pode ser também uma pedra de tropeço, tá? Que implicação isso tem para os crentes? Nenhuma, porque os que creram não vão tropeçar e nem se envergonhar. Então eu vou focar a minha atenção aqui para os incrédulos. O versículo 8 diz assim: pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, essa ideia de pedra de tropeço é uma pedra que está no caminho, né? Quando você anda num caminho de terra, e imagina você andando à noite, sem uma lanterna, sem uma iluminação, algo que era relativamente comum naquele tempo, que não tinha luz elétrica. Você pode tropeçar a qualquer momento numa pedra, pode né, assim, esbarrar o dedinho do pé e se machucar, talvez, ou até tropeçar e cair. Aquela pedra que foi rejeitada, né, agora ela se tornou essa pedra no caminho, né? Essa pedra no caminho. Tem um poema famoso de Drummond, né, que fala da pedra no caminho. E Jesus é essa pedra no caminho. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte: as pessoas queriam se livrar de Cristo, né? Hoje até ainda hoje, né, o mundo quer se livrar de Cristo, quer riscar Cristo da sua vida, quer riscar Cristo da sociedade, quer riscar Cristo de tudo que existe, não querem ouvir falar de Cristo, de igreja, nada. Tira esse nome da minha frente. Ah, Maomé, não, Maomé tudo bem, é um povo oprimido. Budismo, o budismo sim, a religião zen, de paz, né? E por aí vai, né? O afro, religião de matriz africana, ok, porque eram escravos, a gente tem agora que compensar e tal. Então, assim, tudo tem um politicamente correto por trás, mas o cristianismo não. O cristianismo, vamos riscar, religião opressora, né? Lógico que se ignora que é a religião mais perseguida, né? Mais de 100 mil cristãos por ano são perseguidos duramente. Muitos chegam à morte, prisão, coisas do gênero, tá? Mais uma vez, eu indico aqui que você esteja sempre atualizado
com o mapa da perseguição que a Missão Portas Abertas disponibiliza no seu site. Procura lá depois, para você entender como ocorre a perseguição no mundo aos cristãos hoje em dia. Não é brincadeira, não, tá bom, gente? Mas o ponto aqui é o seguinte: o mundo quer se livrar de Cristo, mas ao se livrarem de Cristo, acabaram tropeçando nele no caminho. Ou seja, não tem como se livrar de Cristo. Se esse Cristo não puder ser a pedra que alicerça, que fundamenta a sua vida, ele será a pedra que fará você cair e tropeçar. Mas se fosse só tropeçar, estava bom. Porque a passagem aqui, que é uma referência a Isaías, capítulo 8, versículo 14 e 15, diz que além de pedra de tropeço, ele também é rocha de ofensa, ou rocha de escândalo. E se a gente for na raiz da palavra, no original, ela significa a pedra que esmaga, a pedra que esmaga. Né? Vocês devem se lembrar de passagens como do Apocalipse ou Daniel, aquela visão da estátua de Nabucodonosor, que uma rocha se solta, né, e cai sobre a estátua e a esmiuça, que significa que o reino de Deus despedaçou os reinos deste mundo. E essa pedra claramente é Cristo. Claramente é Cristo. Claramente é Cristo. Então, ela não é só uma pedrinha que faz alguém tropeçar, um tropicão que vai levantar, bater a poeira e continuar. Mas ela é a rocha que esmaga. A ideia aqui é a seguinte: aquele que foi oferecido para ser o fundamento da nossa vida, o fundamento para a salvação, ele se tornará no final o juiz para a condenação. Então, o texto continua, né, e encerra dizendo assim: são estes os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Eles desobedeceram o chamado da palavra, eles desobedeceram a profecia da palavra, desobedeceram os preceitos da palavra, eles desobedeceram a própria palavra que é Jesus Cristo e acabaram tropeçando. Tropeçaram no próprio Cristo. Cristo que, como a gente já viu na passagem anterior, ele próprio se identifica com a palavra, ele é o verbo de Deus. Então, é uma sequência, né? uma causa e efeito inevitável. Abandonou a palavra, não creu em Cristo, tropeçou e será julgado pelo próprio Cristo. Para o que também foram postos, essa expressão é uma expressão muito forte, né? É uma expressão que dá base para muitos pregarem a chamada dupla predestinação. Né? Me fizeram essa pergunta recentemente e eu entendo, queridos, que é apenas um jogo de palavras, né? É muito duro você dizer que Deus tenha escolhido pessoas para a perdição. Mas quando você afirma que Deus escolheu pessoas para a salvação, é inevitável concluir que os que não foram escolhidos não terão outro caminho, senão a perdição. Mas longe de entender isso como um tipo de determinismo, ou seja, Deus falou, vai ser assim, eu não posso fazer nada, a Bíblia nos apresenta de uma forma muito diferente. Ela fala que eles foram postos lá por Deus, mas isso é um mistério para nós. O que é claro? O que é claro é que Deus, o tempo todo, está fazendo apelos para que o mundo se arrependa, para que o mundo creia em Cristo e para que eles conclamem Cristo para ser a sua rocha fundamental. Inclusive, o tempo verbal, né, quando diz assim, para serdes, sois edificados casa espiritual, aqui é um passivo, dizendo que a obra é de Deus, né? mas um indicativo, que diz que a responsabilidade é nossa. Uma tradução um pouco difícil, assim, um pouco complicada de colocar no papel, mas que explicaria melhor, seria o seguinte:
se achegando para Cristo, deixem-se ser edificados, casa espiritual, para serem sacerdotes santos. Ou seja, uma vez que você está chegando até Cristo, Cristo vai te edificar. Mas você precisa se achegar a Ele. Você precisa se dispor, você precisa buscar os meios de graça para que essa edificação aconteça. Agora, falando do incrédulo, que nem se achega até Cristo, esta responsabilidade é ainda muito maior, porque ele rejeitou a pedra que foi escolhida pelo arquiteto. Ele rejeitou a pedra que foi eleita pelo arquiteto, que é Deus. Então, ele terá que prestar contas disso. Deus não exclui a responsabilidade humana. Todos os que tropeçam, não tropeçam porque estavam destinados a isso, mas estão destinados a isso porque tropeçam. Eles terão que prestar contas por terem rejeitado a Cristo como o fundamento das suas vidas. Ok, irmãos? Isso tudo que foi explicado com base na passagem, né, de 1 Pedro, tem algumas aplicações práticas para a nossa vida que eu queria que você prestasse muita atenção. A primeira aplicação prática, eu vou mencionar 3, tá bom? A primeira aplicação é a conversão, né? É a conversão. A decisão mais importante da vida de alguém é sobre qual fundamento edificamos a nossa vida. Precisamos nos entregar a Cristo pela fé, através de uma rendição sincera a Ele, para que a nossa vida seja edificada como uma casa sobre a rocha. Não tem como você ter uma vida com propósito se você não começar por Cristo Jesus. Se você não abrir mão da sua justiça própria, se você não abrir mão do seu orgulho, se você não abrir mão dos seus ídolos e não confessar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Se a sua vida não for a partir de hoje em função de Cristo, você estará fadado ao tropeço e ao esmagamento por essa pedra de escândalo. Em segundo lugar, é necessário que todos busquemos a santificação. Todos nós que nos convertemos, né, ou que fomos convertidos por Cristo, precisamos buscar a santificação. Como pedras que vivem, né, nós devemos deixar sermos edificados por Cristo. Devemos nos encher do Espírito Santo para que ele nos santifique. A ação, ela é de Deus, mas essa ação não exclui a nossa responsabilidade. Então, o crescimento que o texto fala, esse crescimento da parede, da casa, é a própria santificação, é o crescimento espiritual. E esse crescimento, ele não abre mão, ele não prescinde da palavra, né? O genuíno leite espiritual. Ele não abre mão da oração, ele não abre mão da comunhão. Esses são, afinal de contas, os meios de graça, não é mesmo? A comunhão, os sacramentos, né? A Santa Ceia, a palavra e a oração. Nós precisamos destes meios de graça se quisermos crescer, meus irmãos. Nós precisamos ter rotina na nossa oração. Nós precisamos ter programa na leitura da palavra. Nós precisamos ter disciplina para congregarmos e para ouvirmos a pregação da palavra, a pregação pública da palavra. Qual o roteiro de leitura bíblica anual que você adotou esse ano? Você não adotou, irmão? Começa do mês de março, não tem problema, mas começa, né? Ou você adotou um devocionário de noite com Spurgeon, sei lá, cada dia, no cenáculo, pão diário. Ok, então, se você não adotou, você precisa de algo um pouco mais mastigado, busque isso. Até na internet tem de graça, mas estabeleça uma rotina. Você precisa crescer. O fundamento não é para ficar debaixo da terra escondido, é para ter uma parede em cima. E a sua vida é uma parede que precisa ser levantada. Para quê? Para que Deus seja mais glorificado, né? Para que você faça uso do seu sacerdócio universal, para que você ofereça sacrifícios de gratidão a Deus,
sacrifícios aceitáveis por meio de Jesus Cristo. E a terceira aplicação, queridos, é sem dúvida alguma o testemunho. O testemunho, né? Jesus Cristo, ele é a rocha de escândalo, é a rocha que esmaga. Então as pessoas precisam ser alertadas disso, né? Nenhuma pessoa pode excluir Jesus da sua vida, né? E sem uma consequência, primeiro que ela não consegue excluir, né? Porque lá na frente ela vai ter que encarar Jesus, frente a frente. Todo joelho se dobrará, mas haverá consequências nessa vida também, né? Então, qualquer outra coisa, prazeres, vícios, trabalho, dinheiro, sucesso, mulheres, sabe, jogatina, álcool, drogas, seja lá o que for, prazeres dessa vida podem parecer um bom fundamento. Pode parecer no momento um bom fundamento, mas resultará na ruína do edifício. A pedra angular, ela será sempre, para este construtor imprudente, a pedra de escândalo. Será a pedra que confunde, a pedra que envergonha. O construtor imprudente, que está ali construindo a sua vida sobre as coisas deste mundo, ele passará vexame quando Jesus Cristo chamar a ordem, o universo, e pedir contas para cada um. Mas aquele que está em Cristo não se envergonha. Primeiro, não se envergonha dele. Pelo contrário, sabe que ele é o fundamento que permanece. Então, mesmo em meio à perseguição, permanece de pé, permanece falando do evangelho, não se esconde, né? Não ameniza a verdade, não se cala, não modifica, nem torce a verdade. Por quê? Porque essa pedra não confunde. Já o que está longe de Cristo está para se encontrar cara a cara com Jesus, naquele dia escatológico, né? No último dia. Então, é papel nosso que não nos envergonhamos em Cristo falar dele, darmos o bom testemunho para que muitos construtores imprudentes possam escolher a pedra certa e edificar as suas vidas sobre ela. Que você seja este prudente construtor, que se converte a Cristo, que se santifica e que dá testemunho dele para a sua máxima e eterna glória. Deus abençoe a cada um de vocês e a sua amada igreja, em nome de Jesus. Amém.